Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje sobre a minha experiência com diversas faculdades, né? E eu gostaria, né, de contar um pouco da minha experiência em diversas faculdades. A primeira faculdade, né, que eu fiz foi a UFBA, Engenharia Civil. Eu fiquei em terceiro lugar na primeira fase, né, e aí relaxei, porque sabia, né, que ia ser aprovado. Então, terminou, né, eu fazendo 1 ano e meio, né. E nessa faculdade, né, a primeira pegadinha, né, é que nessa época, né, eu me conhecia muito pouco, e minha maior demanda, né, na época era aprofundar assuntos que me dessem mais autoconhecimento, né. E você não pode esperar isso, né, de um curso que basicamente tem a função de fazer você se tornar bom em resolver problemas fazendo contas, né. E dito isso, né, a minha escolha natural era estudar psicologia, e nessa época, né, a minha família recebeu mal, e terminei, né, não bancando meu desejo, né. E no final das contas, né, acho que com o meu temperamento, no final das contas, eu acho que eu não seria mesmo um bom psicólogo, né. Não existia a opção de fazer nada, então eu escolhi, né, fazer medicina. Fui aprovado na Escola Baiana, né, de Medicina, o que nessa época era um feito considerável, né, e muito mais difícil do que é hoje, né. E eu ouvi, né, de uma pessoa envolvida no processo seletivo da UFBA, que basicamente admitiu rolar a questão da compra de vagas, em que basicamente o pai, né, do candidato comprava a vaga, tipo, oferecendo, né, um carro à pessoa para fazer a fraude, né. Foi por bem pouco, né, que não passei minha questão, de modo que talvez, né, eu tenha sido enrabado nessa, né. E com isso, né, eu aprendi que não bastaria ser bom para passar, mas estar, né, entre os melhores de todos, né. Eu desisti de medicina, meio que rolou uma desilusão. Uma das causas, eu vejo, foi porque o estudo ele era muito pesado, né, os assuntos eram muito curiosos, né, mas era muita decoreba, a níveis muitíssimo mais altos do que no próprio vestibular, né. E além disso, né, eu estudei muito psicologia, né, por mim mesmo, na época, né. Eu estava começando, né, a me conhecer melhor, né, e eu tinha visto, né, que eu tinha feito uma escolha que não era adequada, né, ao meu temperamento, né. E nessa época eu estava buscando, né, me reaprumar na vida, e existia, né, uma pressão muito forte por fazer algo, né, e terminei fazendo uma escolha de baixa qualidade. Ao sair, né, da faculdade para tentar o mercado de trabalho, eu basicamente liquidei, né, minhas chances de qualquer crescimento e vagas de trabalho, né, depois disso, né. E eu considero, né, que eu fiquei em subnível durante muitos anos, né, em decorrência disso, e subnível, né, eu considero que é uma pessoa que ela não está fazendo, né, aquilo que seu potencial permitiria, né. Nessa época, né, eu fiz várias entrevistas de trabalho que basicamente era eliminado. Eu fiz até prova para ser professor de informática, em que gabaritei, mas mesmo assim não fui chamado, né, para dar aulas. E no máximo eu consegui dar aula particular de matemática. Eu também fui candidato a dar aula de matemática numa escola, e eu não consegui, né, porque realmente não tinha um pedaço de papel. Eu tinha o conhecimento, né, mas não tinha um pedaço de papel. E eu vi então, né, que por aqui, esse tal pedaço de papel, o diploma, né, ele não garante nada, mas podem te derrubar, né, por você não ter, né, esse diploma. E aí eu tentei voltar a fazer engenharia na UFBA. Nessa época eu estava com autoestima tão baixa que achei, né, que não seria capaz de continuar. Me joguei numa faculdade particular em administração. Basicamente gabaritei a prova de matemática em menos de 20 minutos de prova. E outras provas como informática também gabaritei. E até mesmo consertei a professora ensinando coisas tecnicamente erradas, né. E nessa época a sensação desagradável era que todo mundo ali era meio retardado assim, e não iria aprender nada ali, né. E após isso, né, tentei sistema de informação com esquema de pirâmide, né, que já descrevi em outro episódio, né. Na época eu não tinha consciência disso, né. E o pior era pagar por aulas, né, sem receber quase nada em troca, né. O primeiro semestre foi bem bacana, e eu estava, né, entre o topo dos alunos. Uma professora, né, da matéria Lógica Matemática me falou que eu acertei uma questão da prova dela, que só teve mais uma única pessoa, né, uma única aluna dela, da UFBA, né, que entre todos os alunos que ela teve, né, apenas um, além de mim, conseguiu acertar, né, essa questão, né. E eu estava na merda, né, de novo, então pensei em fazer o UFBA, né, entrando em BI, em Humanidades, né. E de novo tive a sensação de estar na merda, né, com alguns professores ruinzinhos, né, e alunos muito ruins, né, tecnicamente, alunos que nem sabiam direito português, né, não saberiam dizer a diferença de um mais para o mas, né. E depois, então, eu tentei direito e já estava na merda de novo, né. E dessa vez eu vi, né, que a teoria do direito era muito bonita, né, mas a prática do direito no nosso país era algo bem difícil de digerir, com a prática, né, muito diferente da teoria. E eu vi, né, que eu não teria futuro ali, e além, né, da própria questão de pirâmide que eu já expliquei anteriormente, né. Tentei ainda marketing, EAD, e fiquei nessa impaciência para as aulas presenciais.
E também aquela sensação, né, de estar cercado por pessoas ruins, né, tecnicamente. Né? E por fim, né, eu me formei no que consegui ter saco, né, em gestão de TI, e daí em diante começaram a existir uma variedade maior de bons cursos EAD, né, que me deixou mais feliz. Eu fiz simultaneamente 3 pós-graduações com sucesso e mais uma pós-presencial depois, né. E as lições que eu trago, né, nessa longa caminhada, se eu pudesse resumir, né, seria evitar fazer cursos presenciais pouco concorridos na pública e na privada. Do contrário, você vai precisar ter muita paciência com a ignorância das pessoas e o possível esquema de pirâmide, né? E no caso dos cursos EAD, o impacto vai ser menor, né? Porque você não vai precisar conviver, né, com essas pessoas muito ignorantes e não existir, né, um esquema de pirâmide, né, muito forte, né? Em todas as graduações você vai ter matérias apaixonantes, matérias que você não gosta, e saber passar por isso, né, com maturidade de primeira, isso pode fazer uma grande diferença, né, no final. E você não pode, né, ter a ilusão que você vai curtir tudo, mas você deve ser capaz, né, de suportar uma carga de estudo pesada, mesmo que você não curta, né, a matéria. Né? E eu diria que também sair trocando de curso, né, na esperança de achar algo melhor, é algo que também não recomendo, né? Primeiro porque você não precisa, né, da faculdade para satisfazer as suas próprias curiosidades. E segundo, né, porque aos olhos dos recrutadores, mudar muito de faculdade é um sinal de maturidade e incapacidade de se comprometer a um prazo maior. Né? E cursar cursos muito exigentes, né, normalmente exigem que você esteja, né, num bom momento emocional, porque você vai estudar tudo em profundidade, menos a si mesmo. Né? E às vezes a opção, né, por fazer engenharia não deixa de ser um sacrifício, como o estudo da medicina também. E também é indicado, né, que você esteja em um bom momento emocional. Né? Justamente porque vai ser difícil, né, ter espaço para satisfazer outras demandas, né, em faculdades exigentes. Né. Em geral, né, os cursos de humanas tendem a ter menor dificuldade, menor utilidade, oportunidades menores e também a questão de teorias muito bonitas, sem qualquer base, né, na realidade. Né. Eu diria também, né, que no Brasil não é raro que o pessoal de humanas, né, sejam chegados, né, num baseadozinho, o que pode ser, né, bem difícil de você conviver, né, se você não é chegado, né, a essas coisas. E a maior parte, né, das faculdades particulares são consideradas menos exigentes, menos alguns cursos tradicionais, né, e isso pode fazer, né, a diferença numa eventual contratação. E querendo ou não, né, na pública, né, houve um processo seletivo, o que não existe mais, né, na faculdade privada, né, eles botam todo mundo para dentro num esquema, né, de semi-pirâmide. Né. E sem ser medicina, eu realmente não aconselho, né, a faculdade presencial particular. Né. E daí também porque, né, recrutadores às vezes eles veem com maus olhos uma faculdade particular para as vagas que são melhores. Né. E na faculdade pública ainda existem alguns problemas que são enfrentados, né, em decorrência de várias coisas, como vitimismo racial ou de gênero, a questão da panfletagem política deslocada da realidade, gente que não tem nenhum interesse, né, em aprofundar qualquer assunto relevante, também além, né, daqueles que tentam atrapalhar os demais que querem alguma coisa. Né. Bom, se você conseguir, né, sobreviver bem a todas essas questões, acredito, né, que o seu sacrifício ele vai ser reconhecido, né, no final do curso. Então, pessoal, comenta aí embaixo, diz aí o que você achou, e era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.